Oi gente, aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre qual a ordem de leitura para ler a série As Crônicas de Nárnia. Antes da gente entrar no vídeo, eu quero fazer um convite pra vocês. Eu tô organizando uma leitura conjunta de As Crônicas de Nárnia aqui no canal. A gente vai ler a série inteira, tá? Eu vou deixar o vídeo de apresentação do projeto nos cards pra vocês assistirem e também na descrição do vídeo. É uma leitura conjunta gratuita, tá? A gente vai ler um livro por mês, começando em maio, e vai ser muito legal ter a participação de todos vocês. As Crônicas de Nárnia é uma série composta por 7 livros, na qual existem duas formas de se ler: a ordem de publicação e a ordem cronológica da história. Gente, o que acontece? As Crônicas de Nárnia já é uma história mais clássica. O C.S. Lewis começou a escrever essa série com O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que inclusive, quando a Disney lá atrás fez as adaptações, a primeira adaptação que eles fizeram foi de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, e aí ele foi escrevendo os livros. E aí aconteceu com ele mais ou menos o que aconteceu, por exemplo, com Suzanne Collins, agora com Jogos Vorazes. Depois ela foi lá, anos depois ele foi lá e escreveu outros livros que, cronologicamente, dentro desse universo se passam antes. Um exemplo, O Sobrinho do Mago, que foi publicado anos depois de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, e conta uma história que é considerado um prequel. Então, assim, é como se daqui a alguns anos, né, quando Jogos Vorazes se tornar uma história clássica, as pessoas começarem a recomendar que, ao invés de primeiro você ler a trilogia Jogos Vorazes, primeiro você leia A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, depois Amanhecer na Colheita e depois a trilogia Jogos Vorazes. É mais ou menos o que acontece aqui com as Crônicas de Nárnia. Eu vou começar falando primeiro da ordem de publicação, tá? Já adianto pra vocês que a nossa leitura conjunta, ela vai começar primeiro na ordem cronológica da história, porque a minha ideia é fazer 2 projetos de leitura conjunta de As Crônicas de Nárnia. Então, em 2026, a gente vai ler nessa ordem aqui de publicação, porque dizem que na ordem de publicação tem algumas coisas que você percebe diferente. E eu quero testar essa teoria. Mas vamos para a ordem de leitura de publicação. Se você quer seguir a ordem de lançamento do C.S. Lewis, é essa ordem que você precisa seguir. Primeiro você vai ler O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que foi publicado em 1950. Depois você vai ler Príncipe Cáspio, que foi publicado em 1951. Depois você vai ler A Viagem do Peregrino da Alvorada, que foi publicado em 1952. E aí, falando sobre as adaptações da Disney, né, porque a gente tá aí, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente tá para ter adaptações da Netflix. Mas as adaptações da Disney, por exemplo, são exatamente esses 3 filmes. Começa com O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, depois tem Príncipe Cáspia e se encerra com A Viagem do Peregrino da Alvorada, que é meio que a trilogia ali dos irmãos Pevensey. Na sequência, você vai ler A Cadeira de Prata, que foi publicado em 1953. Depois, O Cavalo e Seu Menino, foi publicado em 1954. Aí você vai ler O Sobrinho do Mago, que foi publicado em 1955, mas conta a história da criação de Nárnia. Mas se você seguir a ordem de publicação, você vai ler ele nesse momento. E, por último, você vai ler A Última Batalha, que foi publicado em 1956. Já na ordem cronológica da história, a gente vai começar vendo a criação de Nárnia, vai ver os irmãos Pevensey chegando lá e vai ter alguns desdobramentos. A gente vai conseguir, cronologicamente na história, ver eles ficando adultos, ver quando eles deixam Nárnia e voltam pro mundo deles, até o final a gente vê o que acontece com eles e com todos os personagens que vão aparecer nos diferentes livros dessa história. Mas aí, seguindo a ordem cronológica da história, a gente tem uma visão mais, de fato, linear de como acontecem as coisas com ele. Foi a ordem que eu li primeiro, vai ser a ordem que eu vou começar esse nosso projeto de leitura conjunta, que eu vou reler, e depois eu vou ler a ordem de publicação. Então a ordem cronológica da história é a seguinte: primeiro O Sobrinho do Mago, depois O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, depois O Cavalo e Seu Menino, na sequência Príncipe Caspian, após Príncipe Caspian, A Viagem do Peregrino da Alvorada, seguido de A Cadeira de Prata, e aqui esse é o único que mantém a mesma ordem. A série se finaliza com A Última Batalha. Reforço aqui o convite para vocês participarem da nossa leitura conjunta. Não deixem de conferir o vídeo para saber mais detalhes.
E é isso, me conta aqui embaixo se você já leu as Crônicas de Nárnia, se você já leu ou se você ainda não leu. Vem ler com a gente, vem ler pela primeira vez, enfim, todos são muito bem-vindos. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação, compartilha ele para os seus amigos, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, não deixe de me seguir em todas as redes sociais, todos os links como sempre ficam no box de informação. Se você for comprar livros ou qualquer coisa, por favor, compra na loja da sua preferência, utilizando os meus links de afiliado, que também ficam na descrição do vídeo. Essa é uma forma aí de vocês apoiarem meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso, então te agradeço demais. Assiste esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau, e a gente se vê num próximo vídeo.